e também uma pessoa muito importante, senhor presidente, juntamente com a nossa presidenta Maria das Graças Foster e da presidenta Dilma, juntamente com o presidente Lula, para que o gasoduto Urucu, Coari, Manaus pudesse se realizar. Portanto, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento tanto ao nosso querido Zé Eduardo Dutra, quanto à nossa querida doutora Graça Foster, por essa importante realização em pleno coração da Amazônia, que foi a primeira etapa do gasoduto Urucu, Coari, Manaus, que permitiu dar um passo estratégico importante para a nossa região na mudança de matriz energética. É um novo paradigma para a região amazônica e que agora, com a interligação de Manaus e da margem esquerda do rio Amazonas com o sistema elétrico brasileiro através do Leão de Tucuruí até Manaus, que passa por Macapá e que chega até Manaus, nós estaremos interligando uma matriz energética importante, como a matriz energética do gás natural do Amazonas, com o sistema elétrico nacional no padrão hídrico, o que poderá trazer novos horizontes e novos paradigmas. E aí vai as minhas perguntas, tanto à nossa presidenta Graça Foster, quanto ao nosso querido Zé Eduardo Dutra. Eu gostaria de perguntar à nossa presidenta se neste programa, e aqui quero mais uma vez reconhecer a lucidez da administração de Vossa Excelência, a Petrobras, quando reposiciona o nível de investimento da Petrobras para os próximos anos, para que nós possamos ter mais clareza diante dos novos desafios e do novo momento econômico, porque passa não apenas a comunidade internacional, mas até mesmo o nosso país. Pergunto a Vossa Excelência como estará a questão de investimentos da Petrobras em novas áreas de prospecção na região amazônica e a perspectiva da Petrobras, tendo em vista de que já há 4 anos existem novos blocos a serem leiloados pela ANP para prospecção na região do Norte e na região do Nordeste e em regiões onshore no Espírito Santo, mas que até agora, nos últimos 4 anos, isto não tem sido levado à frente em função desta questão da indefinição do marco regulatório entre concessão e compartilhamento, a questão dos royalties, que ainda está pendente aqui no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados. E as expectativas de investimento da Petrobras na região amazônica diante deste cenário das reservas dos blocos que a Petrobras possui, para que nós possamos ter um horizonte do aumento da produção de gás natural naquela região diante do novo investimento e diante do novo estabelecimento e, ao mesmo tempo, do potencial que aquela região poderia ter de petróleo com relação à questão das plataformas onshore na Amazônia, que são fundamentais, creio eu, para um equilíbrio do preço do petróleo produzido em território nacional, tendo em vista o custo do petróleo com relação à questão da nossa região do pré-sal. Portanto, seriam essas 2 perguntas, senhor presidente, e no mais, parabenizar a iniciativa da nossa comissão, da Comissão de Assuntos Econômicos, bem como da Comissão de Infraestrutura, tendo em vista de que a Petrobras, sem nenhuma dúvida, como foi aqui destacado pelo ilustre e nobre senador Pedro Simon, representa para a economia brasileira algo de extrema importância e que tem impacto no nosso PIB de forma destacada os investimentos e a presteza e a firmeza da execução desses investimentos, não só pela garantia do produto, que é uma alavanca
inquestionável para a economia, mas pelo impacto direto no aumento do nosso PIB, pela capacidade de investimento da Petrobras. Portanto, debater isto no Senado da República, no momento em que a comunidade internacional e até mesmo a nossa economia nacional vive o desafio de vencer essa crise econômica internacional com crescimento, é fundamental termos a perspectiva otimista e realista apresentada aqui pela doutora Graça Foster e pela Petrobras. Parabenizo mais uma vez a eminente presidenta da Petrobras, nossa querida Graça Foster. O Urucu-Manaus, eu participei, eu jamais vou esquecer do trabalho de campo do gasoduto Urucu-Manaus. Era muito motivante, muito emocionante, mas muitas vezes a gente falava: puxa, mas será que vai dar? Será que vai dar? E vamos fazer, e chama um helicóptero, levanta o tubo e arrasta tubo. Foi quase feito no MUC aquilo tudo lá, né? E imagens lindas na minha mente do período da seca, do período em que tínhamos os igarapés, o apoio da época do nosso governador, Eduardo Braga, a secretária, várias pessoas, tem tantos nomes que eu não vou nem citar. Mas muitas pessoas construíram aquele gasoduto na marra mesmo, né? Agora, se houver economicidade para Porto Velho, vamos analisar, mas hoje não faz parte da nossa carteira de projetos. Com relação ao senador Eduardo Braga, né, a nossa luta, principalmente sua, né, porque a gente teve vários momentos no Amazonas, momentos que não podiam nem ouvir falar em gás, até 2002, a gente era quase que posto para correr se fosse falar em gasoduto lá e tal. E depois o governador veio, o Eduardo Braga, eu era secretária quando eu conheci o governador, e ele se juntou à vontade da presidenta Dilma, ministra, à minha vontade de fazer o gasoduto, à vontade da Petrobras, principalmente da Petrobras, do diretor Hildo Sauer, que era o diretor da época, na época do presidente Dutra. Essas pessoas, a Eletrobras, todos se organizaram e nós temos esse gasoduto produzindo, as térmicas, várias térmicas já convertidas para o gás. Agora, a questão das outras oportunidades, a gente precisa de mais gás, né? A gente precisa ter mais TCFs de gás para analisar a economicidade de transformação química do gás naquela região. Então, aí vem o linhão, né? Vem o linhão de Tucuruí. As coisas começam a mudar o sinal, porque você pode disponibilizar o gás para gerações cíclicas, né? Dependendo de determinados momentos, você pode ter uma geração maior ou menor, disponibilizar o gás, como nós estamos fazendo no Sudeste, para fazer fertilizantes, e é preciso das licitações. Então, para a Petrobras ter novas áreas, essas licitações precisam acontecer, especialmente em terra, de forma mais próxima, e eu acredito que deva acontecer no próximo ano. Agora, isso também vale para o Ceará, vale para o Piauí, vale para o Maranhão, essas prospecções a serem feitas em terra. A Petrobras não tem ela não participa da decisão do governo, do Ministério de Minas e Energia e da agência de promover o leilão, mas certamente que a gente já começa a ficar ansioso por ter notícias dos próximos leilões, especialmente para a terra e no pós-sal.